Fala estoicos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Cine Estoico, o podcast onde nós unimos cinema e filosofia para refletir sobre grandes filmes da história. E hoje vamos falar sobre Train Dreams, adaptação do livro de Dennis Johnson, um filme silencioso e profundamente contemplativo sobre uma vida simples atravessada por transformações históricas, perdas pessoais, e pela passagem implacável do tempo, que é como um trem, né, do nome do filme, que se move apenas para frente, né? À primeira vista, o filme pode parecer apenas um retrato de um homem comum trabalhando na expansão das ferrovias americanas, mas para mim o filme fala de algo muito mais universal, né? Como uma vida pode ser pequena em aparência e ainda assim imensa em significado, né? Algo que a gente falou bastante em Felicidade Não Se Compra nos podcasts anteriores. E é um filme também sobre solidão, memória, a beleza da natureza que nos cerca e sobre como, na verdade, não lidar com as tragédias da vida, né? Mas ao mesmo tempo, eu não vou passar aqui um julgamento, porque é difícil falar sobre a maior dor na vida de um homem, né? Que é a perda da esposa e de uma filha. Esse filme, ele me lembrou muito, não sei se o Chico vai concordar comigo, de Terrence Malick, né? Que é diretor de um dos meus filmes favoritos da vida, que é Uma Vida Oculta, e A Árvore da Vida, que eu e o Chico a gente já conversou aí no passado offline. Também aqui também é um filme bastante introspectivo e reflexivo, né? Então, Train Dreams acaba nos convidando a desacelerar um pouco nesse meio que a gente vive hoje em dia, né? Principalmente quem vive em cidade, muito acelerado, e a observar e aceitar que nem toda vida deixa marcas visíveis, mas também uma vida acaba deixando algum rastro, né, na vida dos outros. Então, se você é novo por aqui, já se inscreve no canal e deixa seu like para fortalecer a divulgação. Então, pra gente começar, Chico, fala aí, o que você achou desse filme extremamente triste? Cara, é até difícil assim a gente comentar que a gente acaba fazendo isso também no dia a dia, né? O cara, porque vamos tentar contextualizar ali a situação dele, né? Eu acho que a gente sempre tem assim uma escolha a fazer, né? Por mais difícil que seja a situação, nós sempre vamos ter escolhas. Mas tem situações em que as opções elas não são muito boas, né? E no caso dele, você falou, pô, vou evitar fazer julgamento e tal, mas fala no começo do filme, ele não tinha família, né? Não conhecia os pais, ele não sabia nem quem ele era direito. Sim. E ele não teve ninguém para orientar, para conversar com ele, para trocar uma ideia. O filme mostra que ele só foi começar a conversar com alguém assim mesmo, da maneira um pouquinho mais próxima, quando ele conheceu a esposa dele, né? Porque até lá ele nunca teve nenhuma relação assim afetiva de verdade com uma pessoa, ele teve que ir aprendendo a sobreviver. Então, eu acho que no começo da vida ele não sabia nem exatamente o que ele queria ser, para onde ele queria ir, quem ele era. Ele não tinha origem, ele não tinha história. E o filme reflete bastante o que aconteceu na época ali, né? Era um país em construção, eles precisavam de mão de obra e eles queriam apenas ali o resultado. Acho que ninguém ali no meio daquele ciclo entendia muito bem o que estava fazendo, por que estava fazendo. Ele relata que a maioria dos colegas de trabalho dele, eles não tinham família, não tinham para onde ir e ficavam ali, viviam aquela situação ali dentro do trabalho, né? Hoje nós temos um pouco mais assim de ferramentas, de saídas, de maneiras de entender o que a gente quer fazer, né? De, sei lá, escolher ter um propósito, fazer algo ali porque você acredita que aquilo é importante para você ou para o mundo. Porque até nisso, quando ele foi ficando mais velho, ele teve algumas conversas com o coroa lá que ele se alternava, né, entre a indústria de ferrovias e madeireiras, né, que cortavam madeira ali. E teve uma hora que ele conversou lá com o coroa falou, pô, a gente corta essas árvores aí, essas árvores têm mais de 500 anos. A gente não tá respeitando a gente não sabe nem por quê. A gente sai fazendo esse negócio aí. Nunca me questionei para onde que isso vai, para que serve isso e tal. Aí tem um outro cara que tá meio alienado da situação, fala, tem árvore aí pra gente cortar pelo próximo 1000 anos. 1000 anos, né? E daqui 1000 anos, a árvore que a gente cortou essa, plantou a outra já vai estar maior do que a que tá agora.
Então a gente vai poder cortar para sempre. E aí acontece uma parada assim, até meio controversa, né? Porque o cara que falou que a gente tinha que respeitar a natureza, logo depois ele sofre um acidente, um galho seco cai lá de cima e mata ele. Aí o pessoal fica falando, ele estava aí, ele respeitava a natureza, ele não queria cortar as árvores, ele estava preocupado com o mundo. Ainda assim, o galho caiu aí, rebentou ele todinho. Acho que eu não sei nada que a gente possa aprender com a morte desse cara. Né? Ele fica Eu acho que tentando ele fica refletindo bastante, né, cara, durante o filme, tentando entender o que o destino colocou na frente dele, né? Tanto a perda da esposa e da filha, a perda desse amigo, a perda lá do. Acho que era um chinês lá no início do filme. Ele fica tentando refletir, né, sobre, cara, o que que eu vou tirar disso, né? Mas acho que ele também um pouco limitado, não consegue tirar e fica travado na vida, né? então. E aí, eu comecei. Quando eu vi essa cena do galho caindo em cima do coroa lá, eu fiquei pensando, caraca, é complicado, né? Porque ele era o único que estava assim, pensando em não desmatar mais. E ele foi o primeiro que a natureza deu a pancada, literalmente. É. E aí eu comecei a pensar, pô, tem um monte de coisa que não adianta só a gente fazer para que aconteça uma mudança no mundo. A gente tem que conseguir convencer as outras pessoas de terem uma ideia semelhante. E convencer as pessoas que não é, mesmo elas tendo ideias semelhantes ali de preservação, de melhorar as coisas, de tentar melhorar o ambiente, a sociedade, o local onde a gente está, o ambiente de trabalho, aquela pessoa pode ser a que mais se esforça e ela não pode colher fruto nenhum. Né? É igual quem planta tâmara, dificilmente vai comer alguma fruta daquela árvore. Porque a árvore demora 80 anos para dar fruto pela primeira vez. É mesmo, sabia não. Só que se ninguém plantar, acho que ninguém mais vai comer. Se você comer uma tâmara hoje é porque alguém lá atrás fez isso sabendo que não ia conseguir colher nada dali. E como é que você arruma motivação, força para fazer um negócio desse? Ou, por exemplo, você trabalha numa indústria que você sabe que ela é prejudicial, né, ali para as pessoas, para os clientes, né? Sei lá, você trabalha numa fábrica de cigarro. Você está fazendo um negócio que vai matar o teu cliente no médio e longo prazo, ou no mínimo vai fazer ele mal, né? Você vai influenciar negativamente no desempenho do trabalho, que o cara para fumar umas vezes no dia e perde tempo. E o teu sucesso é meio que a derrota de Desgraça do alguém, né? outro, É a né? desgraça do outro. E como você encontra motivação para fazer um negócio desse, né? E por vezes você vender muito mais cigarro do que a empresa está vendendo, para o teu cargo especificamente, ele nem te ajuda em nada, porque tem cargos onde se aumentar as vendas, você vai ter ali um reconhecimento, né? Mas são seletas posições. Para a maioria da galera que trabalha lá, se vender mais cigarro ou menos vai influenciar muito pouco lá na frente, né? Pro resultado da tua posição em si. Você não vai ser promovido ou ganhar mais se você vender 50 sacos de cigarro mais ou menos. Porque quando a empresa te contratou, ela te contratou contando com o que estava vendendo agora. Uhum. Precisa desse cara para vender. Agora, o que ela vai expandir é mais para eles lá, né? E para quem foi contratado para expandir. Então, E lá eles, assim, eles não tinham esperança de deixar legado nenhum para ninguém. Não. Eles ficavam lá no meio do mato um tempo, depois ganhava $200 e voltavam para casa, né? E a gente vê que a vida dele começa a ganhar cor, começa a ter um sentido, Propósito, né? um propósito, quando ele consegue estabelecer, assim, de verdade, a primeira conexão humana, que foi lá com a mulher, né, que vira a esposa dele no futuro, e eles têm uma filha e eles começam a fazer planos. Né? A gente vai fazer isso aqui, vai botar esse negócio aqui e tal. Tem E aí uma a cena gente. muito bonita deles fazendo a casa, simulando a casa deles com umas pedras no chão, cara. Essa cena é muito bonita. Ah, aqui vai ser a janela, aqui a gente vai deitar, vai ser a cama, vai ter uma janela grande na frente. E eles conseguem construir, né? Acho que é isso aí que você falou do propósito, né? Ele começa a se desenvolver como ser humano quando ele tem um contato ali com outra pessoa e gera um propósito pra ele. Isso aí.
E aí eles passam a ter ali planos, e foi o primeiro momento que, com a reflexão, a gente ganha esperança, a gente começa a ver coisas interessantes, começa a ter projetos, né, sonhos. Só que com tudo isso, também vinha dificuldade para chegar nesse lugar, né? Por isso que os nossos sonhos, assim, nossos propósitos, eles têm que estar para além do resultado da realização, né? Eles têm que, ao longo da construção, da caminhada, nos trazer algo de positivo, porque quando eles chegam nessa conclusão de que, ó, a gente quer isso aqui, nós queremos chegar nesse ponto, para chegar aqui a gente precisa desses recursos, né? E para esses recursos, eu vou precisar trabalhar. E o que eu sei fazer? É ir para o meio do mato, construir ferrovia e cortar árvore. Tanto que quando ele perde a esposa lá no incêndio, teoricamente seria a última vez que ele ia pro meio do mato cortar árvore, porque eles estavam com um plano já de pegar esse último dinheiro e abrir lá uma. Serraria, uma fazenda. Eles Alguma pensaram em coisa duas assim. coisas. É, Acho que era uma serraria, né? eles pensaram Então. em, eles pensaram em montar uma fazenda para conseguir cultivar alguma coisa para comida e montar uma serraria para ele trabalhar de forma autônoma. Isso aí, isso aí. Então é isso aí mesmo, cara, que tu falou de como era a única coisa que ele sabia fazer, mas o trágico do filme é isso, que na última vez que ele ia fazer, a última vez que ele ia ficar longe da família, ele acaba perdendo a família. E ele e concluindo onde eu queria chegar, quando você tem o plano, né? Se você não conseguir gostar do processo, a possibilidade de você se frustrar lá na frente é muito grande, porque a partir do momento que eles tinham um ponto onde queria chegar, você traça o caminho. E é no caminho que estão as dificuldades. Ele só começou a perceber que o trabalho dele era uma porcaria, que era ruim, cheio de gente vazia, cheio de gente cheia de problema, quando ele começou a ter uma vida. Quando ele decidiu o que ele queria fazer para a vida dele, ó, eu quero ser feliz com a minha família, ele percebeu quão triste era o mundo, o dia a dia dele. Porque até então ele não tinha percebido que as pessoas tinham dificuldade, ele estava ali existindo, sobrevivendo. Aí ele começa a identificar, pô, a vida desse cara é vazia e tal. E aí ele começa a ser atravessado pelas pessoas, né? Como você falou, o chinês lá, ele não entende por que o pessoal matou o chinês, o filme realmente não explica isso. E aí que tá o que eu achei de bonito no filme, né? De interessante, porque a vida da gente tem essas coisas, né, cara? Um negócio que a gente não consegue explicar. Por que fulano veio, fez esse negócio aqui, foi embora, e pessoas que a gente às vezes conversa no meio da rua, daqui a pouco a pessoa some, a pessoa conversa com você por uns 10 minutos, como se te conhecesse a vida toda, daqui a pouco aquela pessoa desce do ônibus, não te dá nem tchau, do trem vai embora. E acabou, você não sabe quem é aquela pessoa, né? Ontem mesmo eu fui levar o gato no veterinário lá no downtown. O gato ou o Cara, Kiko? é, eu fui levar o gato lá, e todas as vezes que eu vou lá, eu me perco. Eu olho pra Aquele Downtown é cá. confuso, ele é confuso Então, mesmo. aí eu cheguei lá, tinha um monte de gente lá dentro, na recepção assim da clínica. Eu pensei, vou ficar aqui do lado de fora. Né? A Ana entrou com o gato, foi pra lá pra falar lá com a médica. Eu tô do lado de fora sentado. Aí fui na Panini, comprei um livro e fiquei lendo ali, tá a capa, a orelha do livro. Aí passou um cara. Esse cara falou assim: onde é que é tal coisa? Corredor tal, não sei o quê. Aí eu fiquei assim, camarada, tem uns 3 anos que eu venho aqui, até hoje eu me perco, eu não sei onde é a porta. Eu vou descobrindo que eu for rodando saída e vou embora. Aí o cara falou: caraca, cara, como é que eu vou fazer essa entrega aqui? Ele tava com um negócio na mão para entregar, um papel, o número do corredor, o número de alguma coisa. E lá os prédios têm segundo, terceiro andar, tem que achar o corredor, tem que achar. Sim. Eu falei, cara, eu não vou conseguir te ajudar, não, cara. Fala com Mas eu venho segurança, aqui, pô. Os seguranças sabem tudo lá, cara. sabe? Mas o cara ficou assim, aí ele virou para mim: aqui tem muita porta, né? Eu falei, tem muita porta. Aí ele foi embora.
sei quem é aquele cara, entendeu? Tu nunca mais vai vê-lo na vida. Nunca mais, nunca mais. É igual Eu um acho, monte de... eu acho isso muito interessante, cara. Às vezes eu saio na É, rua olhando pra cara das pessoas e falo assim, nunca mais vou ver na vida. nunca mais. Igual eu falava pra você quando eu voltava, eu pegava o 800, aí ia pra Madureira, aí eu sentava no bancão alto assim, aí ele pá, encostava na mureta, aí dava pra ver lá embaixo lá o Acari, Coelho Neto, aí dá pra ver dentro da casa das pessoas, assim, pela janela, o pessoal, alguém Aham. fritando um ovo, conversando, alguém dando banho, penteando o cabelo da criança, assim. Aí eu, caraca, cara, um monte de gente, cara. O mundo tá vivendo lá fora. Eu só tô esperando chegar no ponto final para eu descer, pegar outro ônibus para ir para Vila Valqueira. Mas o mundo tá acontecendo, as pessoas estão ali, você vai. Só que a gente não consegue conectar com aquelas pessoas ou entender o que aquela pessoa tá passando, ou de onde aquela pessoa veio, para onde aquela pessoa vai. Às vezes a pessoa tá ali para resolver um problema. Às vezes a pessoa está indo lá porque está indo para a faculdade, está fazendo alguma coisa, está trabalhando, está voltando do trabalho. Né? Quanta gente faz o caminho que a gente está fazendo de volta para nossa casa é o caminho que a pessoa está fazendo para ir para o trabalho, porque a pessoa trabalha à noite, trabalha em outros horários alternativos, né? E ele tinha contato com essas pessoas assim, né? De tudo quanto era lugar. Ele teve contato lá com um cara que sabia a Bíblia toda de cabeça. Mó, E, maloqueiro. e O cara ele era veio o mó, cara, pô, veio o cara chegou o matou maluco lá, ele. toma. Não, matei Esse ele aí porque ele matou meu irmão porque ele é preto. é. Caralho. E o E cara era veio aqui o. racista. E era um cara Crente, racista e era um cara, pô, crente, sei que lá, religioso, moralista. entendeu? Aí o cara ficou assim, cara, ele ainda falou, né? Ó, pessoal, se alguém ficou chateado comigo, o cara Resolve que agora. me mata logo, então eu mato você logo, porque eu não quero ter que ficar sem dormir um tempão. Ou Olhando, seja, olhando pelos meus ombros, olhando pelos meus ombros, que ele falou. o cara matou o outro ali na maior naturalidade, entendeu? Como eu vou contava quando ele trabalhou na ponte de Niterói, que o cara caía lá dentro do negócio, o cara jogava cimento em cima e Vida que sumia. segue. Chegava no final do dia, alguém ia lá, batia o ponto do cara para não parecer que o cara morreu dentro da empresa e já era, entendeu? E meu avô não tinha um dedo, meu avô conheceu minha avó, conquistou ela todinho com a mão dentro do bolso, assim, uma mão assim de charme, o dedão assim dentro do bolso. Minha avó só foi descobrir que ele não tinha um dedo quando eles No dia foram do passar a primeira casamento. noite junto. Depois, ela Até quase no que casamento ele largou. com a mão dentro do bolso. Ela quase largou ele. É mesmo, cara? Falou: pô, se você mentiu um dedo que você não tem, Imagino que vai mas mentir, né? ficou bolado assim com meu avô, entendeu? E meu avô não era de ser um 7-1, ele só não queria que minha avó descobrisse que ele não tinha dedo. Vergonha, né? Tirando isso, ele perdeu aí, cara. O cara cortou o dedo, enrolaram a mão dele na atadura e ainda voltou para soldar o resto do dia. Ainda até falava: como é que o senhor conseguiu terminar de soldar o negócio sem conseguir apertar o botão da máquina para poder ligar? Ah, liga, mexe com a outra mão e tal. E era assim o trabalho dos caras, né? E aí tem um outro ponto assim, interessante do filme, que é o fim da vida dele, né? Ele consegue encontrar outro propósito, porque depois que ele conhece a família dele, ele fica na esperança de reconquistar aquilo, de retomar aquilo. Ele sai pelo mundo tentando encontrar a família dele, que assim é um drama que um monte de gente vive, porque ele não tem um parecer de que a família dele morreu no É, incêndio. pois é. A família dele sumiu. O Sumiu. pessoal chama isso em inglês de closure, né? Não sei se aqui, você que estudou psicanálise aí, não sei se o pessoal chama de fechamento e tal. É quando a gente tem essa finalização, né? De que algo aconteceu e acabou, tudo bem. Agora eu posso seguir minha vida porque eu sei que aquilo ali acabou mesmo, né? Não sei se você conhece isso, como se chama isso em português. Então, eu não vou conseguir puxar aqui um conceito que aborde isso, mas o Freud atendeu um caso de uma mulher que tinha dois sobrinhos e um morre, que é o favorito dela, né, o mais velho, se eu não me engano. E ela se recusa a ver o menino lá no sepultamento, dentro do caixão. Ela se nega aí, porque ela não queria entrar em contato com aquele corpo morto do sobrinho favorito dela. Aí rola aquela parada toda,
e ela fica sonhando com aquele menino vivo o tempo todo e ficava sonhando que ia num velório e quem estava no caixão era o outro que ela gostava menos. Entendi. Só que ela não queria não gostar do que estava vivo, né? Mas ela teve dificuldade de encerrar. Esse tema também é Ah, né? estudado em determinado momento. Mas ele fica assim, procurando na experiência da pessoa estar viva. Né? Nesse caso ainda é mais complicado do caso dessa mulher que perde o sobrinho, porque ela sabe que o sobrinho morreu porque ela teve a notícia. Sim, sim. É só É diferente. nega, né? A negação, né? As fases lá do luto, Isso, né? Tem a ela está em negação. negação. É diferente de você não saber realmente o que aconteceu. Não tem vestígio, não tem corpo, não tem. Você não sabe. E nunca mais Por isso que, encontrou. é por isso que ele não segue em frente, né, cara? Eu não tinha me ligado nisso, não, quando eu assisti o filme. Eu acho que essa sua análise faz sentido, cara, porque ele ganha o propósito da vida dele, como você falou, né? Quando ele conhece a esposa, tem uma filha e tal, e aquilo ali enche ele de propósito. A partir do momento que ele perde, ele fica sem rumo. Só que como ele não teve o fechamento dele, né? Ele ficou sem rumo a vida toda. Eu acho até que se fosse um filmezinho padrão de Hollywood, quando aparece aquela personagem nova, que eu esqueci o nome agora, mas Que que vai também ficar perde lá o no marido alto. recentemente. Exatamente. Fosse um filmezinho padrão, ia unir os dois e iam seguir felizes para sempre. Só que é um filme realmente pra te fazer refletir, sabe? Tipo assim, o cara não queria outra pessoa. Ele queria aquelas pessoas que apareceram na vida dele, deram um propósito e ele não sabe onde tá. Pode ser que tenha morrido, pode ser que não tenha morrido, até que aparece uma menina na casa dele, ele abriga a menina e ele fica chamando de Kate, que é a filha dele. No dia seguinte a menina some e a gente não sabe nem se aquilo foi real ou não, né, cara? Acho que podia ter sido só a mente dele enganando ele também. É. E, e aí ele, querendo ou não, né? Ele constrói um propósito em torno da ideia de tentar reencontrar a família dele. Sim, Tudo que ele faz naquela direção. Ou ele está procurando o pessoal, ele cansou de procurar, ele ficou pensando, ó, então vou voltar para o lugar onde era a casa original que foi incendiada e vou ficar lá, porque uma hora elas vão aparecer por ali. E ali vai um amigo dele lá ajudar ele a fazer algumas coisas, ele encontra uma família de cachorrinho lá e fica com aquele negócio. sim. Tem uma hora que ele se depara com um urso, Pô, que e susto aí, aquela cena, cara. cara, ele fica parado lá, ele não tem nem mais medo, não tem reação, ele só deixa as coisas acontecerem. E aí acontece outra coisa interessante também, cara, que eu notei. No meu dia a dia, eu vivo com pessoas que passam por isso que ele passou, que é a dificuldade de lidar com a modernização da carreira, da profissão dele, né? Ele tá lá, ele corta a árvore a vida inteira. Ele trabalhou no pós-guerra, ele fez um monte de coisa, ele trabalhou quando o país mais precisava de gente, né? E ele fala: ó, a gente trabalhou tantos anos aqui para construir essa ponte, não tinha nenhuma ponte que aguentava o peso que essa aqui aguentou, e agora ela foi obsoletada porque fizeram uma ponte de concreto ali que passa melhor. Aí ele vai para cortar a madeira, tem o pessoal com a motosserra fazendo um montão de coisa. Ele já tá velho, Aí não consegue ligar a motosserra, ligar a motosserra. porque tem dificuldade de entrar em contato com a tecnologia. E vem um cara ali que de repente assim tá ali Molecão, alguns 20 meses. aninhos. Pô, sai daí, você não sabe fazer nada. Mexeu no negócio ali, entrou na indústria num período que já está tudo organizado, tudo certo. E de repente aquele cara não sabe cortar árvore, entendeu? De repente aquele cara não sabe trabalhar. Daqui a pouco ele não serve para fazer. Ele Fez, né? construiu, ajudou a construir o país, cara, no momento mais difícil. E de repente ele não sabe fazer aquilo que ele fez a vida inteira. Como é que você não deixa de saber fazer aquilo onde você construiu a vida? Né? Cada pedaço daquelas florestas ali tinha a marca dele, cada pedaço das ferrovias tinha um pedaço da vida dele. Ele colocou. Se ele soubesse, talvez, que a vida dele com a família dele seria tão curta, eu não teria trocado a vida dele, É. dedicando aquela indústria, para perder tempo com a família dele. E no final, a indústria descarta ele. A gente vê que lá no final, né, ele consegue encontrar alegria quando ele vai fazer aquele passeio de avião e ele começa a ver beleza no mundo, né, para além só da utilidade dele, ou para além apenas ali daqueles propósitos que ele tinha. Ele compreende que você vê beleza no mundo é mais do que você só
sair de casa, trabalhar, ganhar dinheiro, construir alguma coisa, fortunas, que ele também não construiu, né, mesmo dedicando a vida ao trabalho. E o filme fala que ele morre sem construir outra família, sem herdeiro, sem pai, sem filho, sem esposa, sem ninguém, sem amigos, e ficou invisível, porque as pessoas que conheciam ele iam morrendo, ele não deixou legado nenhum. Ele foi um cara responsável, um direto responsável ali, em toda a construção do que virou aquela nação ali, que o maior país do mundo em termos assim, de produção, de produtividade. Ele foi uma das pessoas que a gente pode considerar mais produtivas da indústria mais importante do país naquele momento. Um dos dentes da engrenagem, né, do país. No final, ele não é nada, cara. Nunca existiu, porque... Quem vai lembrar dele? A pessoa deixa de existir quando ninguém mais se lembra dela, né? Isso aí. Então, e ele entrou em contato, ele viu o país conseguindo chegar na Lua e de repente você não serve mais, você não consegue ligar nem a motosserra, você não... Vai lá, vovô, não faz nada, não serve, entendeu? Então, é triste, né? Eu fiquei feliz que no finalzinho ele conseguiu ali, parece que ele teve os últimos dias felizes, porque ele saiu nessa vontade de tentar entender o que era o mundo, assim, para além de onde ele ficou preso. Mas a mensagem que fica é que, assim, que a gente tem que estar com isso dentro de nós. Nós temos que conseguir entender ali a beleza do que é o todo. Gostar do caminho, conseguir ver coisas boas ali nos intervalos, né, entre uma batalha e outra, porque a vida, enquanto a gente estiver vivo, a gente vai estar lutando pela sobrevivência, né? Dentro aqui do organismo da gente tem um monte de coisa trabalhando para tentar manter a gente vivo o tempo todo. Expulsar uma bactéria, manter a temperatura do corpo, filtrar, separar sangue de urina, oxigenar o cérebro, mandar açúcar para cá, fazer tal coisa, para que a gente consiga estar vivo, né? Tem um monte de coisa trabalhando aqui, né? A gente só de levantar todos os dias, nós já estamos fazendo um trabalho gigantesco. Se a gente fosse olhar para dentro, né, para como funciona o nosso organismo, a gente já ia ficar cansado só de ver o quanto a gente trabalha mesmo sem fazer nada. Exato. Tudo isso a gente está consumindo energia. E a gente tem que ter um pouco de sentido de fazer algo que a gente acredita, né? De avaliar o que está acontecendo. A gente vai ter que fazer um monte de coisa que é ruim para nós mesmos, porque a gente não vê verdade naquilo ali, mas a gente acaba sendo obrigado porque o mundo funciona dessa forma. Mas conseguir, entre uma luta e outra, nem que seja ali sentado naqueles banquinhos que fica no corner, respirar um pouco e ver beleza naquilo. Porque senão a vida fica vazia, fica triste, né? Vazia, pesada. A gente vê que ele viu um mundo colorido no final da vida, mesmo com toda essa dificuldade. Agora, reconhecimento de terceiros, alheio, isso dificilmente a gente vai ter. Se a gente for muito, muito, muito fora da curva, acima da média, a gente ainda vai ter o jeito, né? Se você for incrível, o melhor do mundo... Tem gente que não gosta do Messi, cara. Tem gente que não gosta do Cristiano Ronaldo, que não joga bola. Entendeu? Os caras ganhou 7 bolas de ouro. Esse cara não joga, só faz gol, só faz gol. O Haaland, né? É só o principal objetivo do jogo. Então, vai ter gente que não vai gostar. Então, assim, é muito fácil, até mais fácil as pessoas não gostarem da gente do que gostar. Mas se nós não conseguirmos ali, dentro de nós, gostar do que nós somos, realmente a vida para de fazer sentido, né? Por isso a importância também das pessoas ao nosso lado, né, cara? Porque no final da vida, cara, quem vai lembrar da gente é a esposa, é o filho, é a mãe, cara, são os amigos próximos. Não é o colega de trabalho que tu vê ali de 7 às 5, entendeu? Vai ser essa pessoa que no final da vida vai estar lá te ajudando quando você precisar, sabe? Não é. Então, assim, acho que o filme fala um pouco sobre isso. Ele acaba perdendo o rumo dele sem a esposa. Como ele não teve esse closure dele, talvez tivesse sido... Faz sentido, acho, com o filme, mas o ideal seria se ele tivesse seguido a vida, encontrado outra pessoa,
construído uma nova família, encontrado um novo propósito, né? E não ficasse andando por aí sem esse propósito. Talvez se ele fizesse o que ele fez no fim do filme, logo depois do incêndio, ele conseguiria ter restabelecido. Sim, sim, Ia viver numa cidade maior, ia encontrar coisas novas, ele ia ter de novo aquela mesma coisa que fez ele gostar da vida, sim. né? Que é começar algo novo com alguém. Mas ele não teve força para isso. O filme é um filme muito bonito, assim, de. Muito. Infelizmente, Esteticamente, né? esse filme tem um problema do que a gente viu lá no Valor Sentimental, que ele foi feito para estrear no Netflix, né? Ele É, só cumpriu ali um pequeno período de exibição para poder participar das premiações e saiu, mas é um filme que merece ser visto no cinema, né? Com certeza. no cinema, numa tela grande. Eu, por vezes, consigo compensar ali o prazer de assistir esses filmes que são muito bonitos, colocando ele em 4K numa tela OLED. Você Uhum. consegue ter um pouco ali de. Mas eu acho que a tela maior ia, ia ajudar bastante esse filme, que é um filme que ele. Inclusive o diretor de fotografia acho que é um brasileiro. É mesmo? Não tô sabendo, Depois não. você pesquisa. Vou Depois você pesquisar. pesquisa. Eu tenho quase certeza que é, eu não lembro o nome dele, mas eu vi que o cara que monta essas imagens bonitas que a gente vê no filme é ele que monta e mostra pra gente, né, cara, que a natureza ela é implacável, ela tá ali o tempo. E o filme trata com um salto temporal que geralmente é ruim, né? Ah, passou 5 anos, passou 7 anos, não sei quantas horas. E pro filme ficou perfeito, porque a ideia é mostrar o quão curta é a vida. Sim. Então, cada corte que ele dava, a gente sente aquela pancada do tempo passando, do personagem envelhecendo. Pô, a vida dele tá ficando para trás, ele não tá conseguindo resolver. Então, maneira que o filme é conduzido. E o filme é curto, não é um filme de 2, 3 horas. Eu acho que ele é feito dessa forma para a gente ter a sensação de que a vida dele passou rápido mesmo e ele não teve tempo para fazer as coisas, né? E para a gente também refletir. Que nós, a partir do momento que nós nascemos, a gente está com o relógio contando, né? Sim. Então, a gente precisa colocar na nossa rotina ali as coisas que são Significativas. isso aí. E isso requer um esforço, né? Porque as coisas inúteis, elas aparecem com uma facilidade incrível. E para colocar coisas significativas, você tem que encontrar o significado daquilo ali, né? A coisa não vem com significado de cara, né? Então, é bacana, cara. Foi um dos filmes que eu mais gostei de ver aí nesse ano aí. Estamos no 11º dia, Isso mas eu aí. gostei, foi legal. Isso aí, pessoal. Então, se você chegou até aqui, deixe seu like novamente, compartilhe com seus amigos. A gente tá indo numa levada de filmes do Oscar. A gente não sabe se esse filme vai estar no Oscar, mas ele tava no Critical Choice Award, alguma coisa assim, o prêmio lá dos críticos. Eu falei, pô, vamos assistir porque tá todo mundo falando bem do filme. Parece ser um filme bom. Compararam com Terrence Malick, então provavelmente seria um ótimo filme. Deixa aqui também nos comentários sua indicação e eu vejo você na próxima. Valeu, pessoal. Até a próxima.